No Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, altares estranhos fumegam, não para o Deus de Israel, mas para Astarote, a deusa dos Sidônios, para Quemos, o deus abominável de Moabe, para Moloque, o terrível deus dos Amonitas, a quem crianças eram sacrificadas. E quem construiu esses lugares de idolatria? Não um rei pagão, mas Salomão. O mesmo Salomão a quem Deus apareceu 2 vezes. O mesmo Salomão que construiu o magnífico templo. O homem mais sábio do mundo, agora curvado diante de deuses falsos, levado por suas 700 esposas estrangeiras. Como o ápice da sabedoria divina se tornou o vale da apostasia. Para entender como a luz mais brilhante de Israel pôde se apagar de forma tão trágica, precisamos voltar ao início. Ao nascimento de um príncipe, em meio a intrigas palacianas, herdeiro de um trono conquistado a sangue e lágrimas por seu pai, o rei Davi. Salomão nasceu em Jerusalém, filho de Davi e Batseba. Seu nascimento ocorreu após a morte do primeiro filho do casal, uma consequência direta do pecado de Davi. Mas Deus amou Salomão, enviando o profeta Natã para chamá-lo de Jedidias, amado do Senhor. Ele cresceu à sombra de um pai lendário, mas também em meio a uma família marcada pela violência e pela traição, como a rebelião de seu meio-irmão Absalão. Nos seus últimos dias, Davi, já velho e enfraquecido, instruiu Salomão sobre como consolidar o reino, lidando com os inimigos que ameaçavam a estabilidade. Com a morte de Davi, Salomão ascendeu ao trono, mas não sem antes eliminar as ameaças de seu meio-irmão Adonias e dos antigos aliados de seu pai, Joabe e Simei, cumprindo as últimas e duras ordens de Davi. Com o reino firmado, o jovem rei Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios. E ali, em um sonho, Deus lhe apareceu e fez a oferta mais extraordinária. Pede o que queres que eu te dê. Salomão, ciente do peso de sua responsabilidade e de sua própria juventude, não pediu riquezas, nem longa vida, nem a morte de seus inimigos. Ele pediu sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esse pedido agradou tanto ao Senhor, que ele não apenas lhe deu a sabedoria incomparável, mas também acrescentou o que ele não pediu: riquezas e glória como nenhum rei antes ou depois dele teria. A prova dessa sabedoria divina não tardou. O famoso caso das 2 prostitutas que disputavam a maternidade de um bebê vivo chegou ao seu tribunal. Com uma lógica cortante que revelava a verdade no coração humano, Salomão ordenou que a criança fosse dividida ao meio. A reação imediata da verdadeira mãe, implorando pela vida do filho, mesmo que ficasse com a outra mulher, expôs a mentira. Todo o Israel ouviu falar desse julgamento e temeu o rei, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele. Sua fama se espalhou. Ele proferiu 3.000 provérbios, compôs mais de 1.000 cânticos e discorreu sobre toda a criação, da botânica à zoologia. Mas o maior projeto de Salomão, o cumprimento do sonho de seu pai Davi, foi a construção do templo em Jerusalém. Por 7 anos, os melhores artesãos, com os materiais mais preciosos, cedro do Líbano, ouro puro, pedras lavradas, trabalharam na construção da casa do Senhor. Foi uma obra de magnificência sem igual, um lugar onde a glória de Deus habitaria visivelmente entre seu povo. Na dedicação do templo, a oração de Salomão é um dos pontos altos de sua vida, uma demonstração de humildade e entendimento teológico. E a resposta de Deus foi imediata. Sua glória encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar. Deus apareceu a Salomão uma segunda vez, confirmando sua aliança, mas também deixando um aviso solene. Se Salomão
ou seus descendentes se desviassem e servissem a outros deuses, aquele templo glorioso seria destruído e Israel se tornaria motivo de zombaria entre as nações. Após a construção do templo, Salomão edificou seu próprio palácio, uma obra que levou 13 anos. E o reino prosperou como nunca. Sua sabedoria e riqueza se tornaram lendárias. A rainha de Sabá viajou de longe para testá-lo com enigmas e ver com os próprios olhos a glória de seu reino. E ela ficou maravilhada, confessando que o que vira superava em muito a fama que ouvira. O ouro fluía para Jerusalém como pedras. Salomão estabeleceu rotas comerciais, uma marinha, e acumulou-lhe uma quantidade imensa de carros e cavalos, vindo a dominar sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a fronteira do Egito. Israel vivia em paz e segurança, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Mas foi exatamente nesse auge de glória que as sementes da queda começaram a germinar. A lei de Moisés, em Deuteronômio 17, advertia especificamente os reis de Israel a não multiplicarem para si cavalos, confiando no poder militar, nem mulheres, para que não desviassem seu coração, nem prata e ouro em excesso. Salomão violou todas essas 3 proibições. Seu erro mais fatal foi a multiplicação de mulheres. Ele amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, nações sobre as quais o Senhor havia dito: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E foi exatamente o que aconteceu. Salomão teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Eram alianças políticas, símbolos de status, mas se tornaram laços espirituais que o prenderam. Sendo Salomão já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O mesmo homem que pediu sabedoria a Deus, agora construía altares para os deuses abomináveis de suas esposas, nos montes em frente a Jerusalém, profanando a Terra Santa. Ele sabia o que era certo. Ele havia encontrado Deus 2 vezes. Ele tinha a sabedoria divina, mas permitiu que suas paixões e suas alianças políticas o desviassem. A resposta de Deus foi de ira e tristeza. Ele levantou adversários contra Salomão, como Hadade, o Edomita, e Rezon, em Damasco, quebrando a paz que marcou seu reinado. E veio a sentença final, proferida pelo profeta Aías ao servo de Salomão, Jeroboão. Por causa da idolatria de Salomão, o reino seria dividido. Deus rasgaria 10 das 12 tribos de sua mão e as daria a Jeroboão. Apenas uma tribo, Judá, permaneceria com a casa de Davi, por amor a Davi e a Jerusalém. A unidade que Davi lutou tanto para construir seria quebrada pela infidelidade de seu filho. Salomão, ao saber da profecia, tentou matar Jeroboão, mostrando o quão longe seu coração havia se afastado da sabedoria divina. Salomão reinou por 40 anos e morreu. O homem mais sábio do mundo deixou um reino à beira da divisão e um legado ambíguo. Sua história, talvez melhor resumida em suas próprias palavras no livro de Eclesiastes, é a busca por significado em tudo debaixo do sol: sabedoria, prazeres, riquezas, trabalho, apenas para concluir que tudo é vaidade e correr atrás do vento. A única coisa que permanece é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A saga de Salomão é um lembrete eterno de que a sabedoria e as bênçãos de Deus não são garantia contra a queda, e que um coração dividido inevitavelmente levará a um reino dividido. Se a história da glória e da trágica queda de Salomão te fez refletir sobre a importância de guardar o coração, por favor, nos ajude a espalhar esta mensagem.
Deixe o seu like para que o YouTube entenda o valor deste conteúdo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas próximas explorações bíblicas. A vida de Salomão nos oferece muitas lições. Comente abaixo o que mais te impressiona ou te entristece na história de Salomão. Sua sabedoria inicial, a glória do templo ou sua trágica queda na idolatria. E por fim, o mais importante, compartilhe este vídeo com sua família e amigos. A história de Salomão é um poderoso alerta sobre como as maiores bênçãos podem ser corrompidas se não vigiarmos nosso coração. Agradecemos por sua companhia. Fique na paz e até o próximo vídeo.